A paz do Senhor, irmãos. Aqui é Karine Almeida e é muito bom estar mais uma vez aqui com vocês. Para quem acompanha o nosso canal, no dia 17 de março, fizemos aqui uma live, estávamos ao vivo falando sobre o tema esperança em tempos de crise. E, meu bem, eu gostaria que como cristão, tu nos desse um posicionamento de como nós devemos nos portar mediante a esta situação de calamidade que o mundo está enfrentando. Em primeiro lugar, nós precisamos resgatar a nossa confiança em Deus. Parece que estamos diante de um caos, parece que Deus esqueceu da humanidade ou de parte da humanidade. Só que não se esqueça, Deus jamais se esqueceu de você. Vou dar um exemplo de Jó. A história de Jó, quando pregamos, parece ser sem graça, porque nós temos todo o panorama da história. Nós sabemos da conversa do céu, nós sabemos da conclusão. Só que eu faço uma pergunta para você. Você sabe o que há no livro da sua história? Você sabe qual conversa do céu houve a seu respeito? Qual é a conclusão? Qual é o propósito de Deus para aquilo que você está passando? Só o que nós vemos? Nós vemos só um bloco da história, que é o momento da aflição. Só que por isso nós nos esperamos. Nós precisamos voltar a confiarmos em Deus e entendermos, não é porque nós oramos e Deus não responde, ou porque nós oramos e Deus responde de um modo diferente na qual nós pedimos, não quer dizer que Deus não está do nosso lado. Ele está. Podemos não ver, mas podemos sentir. Hoje pela manhã ainda eu recebi uma ligação de uma irmã com crise de ansiedade, preocupada com o emprego, preocupada se vai ter alimento no dia de amanhã, preocupada em como serão as situações de sua vida, de sua família. Como que nós devemos também nos portar diante de tantas incertezas? Esses dias ainda eu questionei o meu bem, perguntei para ele, poxa, estava assim conversando, né? Por que Deus não nos dá um mapa do nosso futuro, da nossa vida? E ele dizia, porque não teria graça, né? Sem sofrimento, eu vejo que nós não buscaríamos tanto a Deus quanto estamos buscando agora. A vontade de Deus é um tema muito polêmico e muito difícil de ser explicado. Mas teve uma senhorinha da minha antiga igreja, ela explica isso de uma maneira melhor do que muitos teólogos. Ela diz que a vontade de Deus é como um farol em uma viagem, uma noite escura. Observe, se você for viajar, você não vai ter iluminação suficiente para ter do início ao fim da viagem. Mas você tem luz suficiente para continuar caminhando. Nós vivemos momentos de incertezas, só que não quer dizer que Deus não está no comando. Deus sempre esteve no comando da história e continua no controle. O diabo perdeu ontem, perdeu hoje e continuará perdendo no amanhã. E jamais pare de caminhar. Deus está sempre do seu lado e Deus não te dá caminhos para você caminhar sem que Ele não esteja lá antes. Esse vírus, essa pandemia é apenas um detalhe, é mais um dos problemas que o mundo está enfrentando, mas nós como cristãos, como Igreja de Cristo, entendemos perfeitamente que são sinais da vinda de Jesus e que também são as aflições que o próprio Senhor disse que iríamos passar. Isso é apenas um detalhe, é mais um problema que o mundo está enfrentando, mas o que o mundo precisa para resolver os seus problemas é Jesus. E nós estamos aqui trazendo essa mensagem para você, que quem sabe não está sofrendo com esta pandemia chamada coronavírus, mas está sofrendo com depressão, está sofrendo com ansiedade, está sofrendo com enfermidade, sua família está desestruturada, o seu trabalho já você não sabe se vai ter no dia de amanhã, há muitas incertezas, há muitos questionamentos e perguntas que não têm respostas, mas o Senhor está falando contigo. Entregue a mim a tua vontade, que a partir daí então eu poderia entrar com a minha vontade. E eu gostaria que o meu bem nesse momento deixasse uma palavra final. Esse vídeo é breve, objetivo, para trazer paz para você e também algumas dicas de como nós, como servos de Deus, devemos nos portar. Mas, meu bem, o que dizer então para estas pessoas que precisam de uma palavra de Deus nesse momento? O apóstolo Paulo diz que tudo aquilo que é bom, seja isso que ocupe o teu pensamento. Em momentos de crise, nós tendemos a alimentar a nossa mente, a alimentar o nosso coração daquilo que nos coloca para baixo, daquilo que sufoca sufoca os nossos sonhos, sufoca tudo aquilo que pensamos de bom. Jeremias tem uma experiência interessante quando ele chega em Jerusalém e vê Jerusalém completamente destruída. Nos dá uma lição quando olhamos para os nossos sonhos completamente destruídos. Talvez você foi um obreiro na casa do Senhor,
Talvez você foi uma serva usada em dons espirituais e hoje você olha para a sua vida, os sonhos estão ruídos. Não existe mais esperança, não existe mais nada construído. Parece que tudo foi ao chão, tudo foi destruído. A palavra de Deus, quando Jeremias olha e vê tudo isso, ele fala: trarei à memória aquilo que me dá esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Nesse tempo de dificuldade, alimenta o teu coração daquilo que te dá esperança. Coopere uns com os outros, ajude o teu irmão e alimenta o teu coração da mensagem do Evangelho de Deus. Alimenta o coração de Deus, ele está sempre do seu lado. Talvez você não vê, mas não se engane. Talvez você tenha orado no seu quarto, jorrado lágrimas de oração, mas Deus está sempre do seu lado. Talvez você não tenha sentido, mas Ele jamais deixou de te acompanhar. É nesses momentos de crise que Deus se torna o nosso professor particular. Os mais belos hinos e poesias são escritos em tempos de tribulação. É daí que é extraído, né, as maiores pérolas, sempre da dificuldade e não da facilidade. É uma alegria sempre poder falar com vocês e que estes poucos minutos tragam para a tua vida e para a tua casa paz, harmonia, felicidade. Aproveite esse tempo para ficar juntinho de quem você ama. Aproveite estes dias para não perder tempo com coisas fúteis. Invista na sua casa, invista no seu conhecimento, invista na sua família e principalmente no reino de Deus. Não está tudo perdido, não. São apenas sinais. Jesus está voltando. Mas enquanto isso, façamos nós a nossa parte, alertando a Igreja de Cristo aqui na Terra, que é tempo de nos unirmos e de entendermos qual é a vontade de Deus para esse tempo. E certamente é de buscar o Senhor. Em tempos de tribulação, sempre foi tempos de união, tempos de vitória e tempos de experiência com Deus. Que após essa crise você possa olhar para trás e dizer: tive experiências com Deus. Os dons espirituais nasceram em minha vida. Que Deus possa estar sempre do seu lado. Não apenas te ouvindo, mas Deus possa estar te alimentando, sendo teu professor particular e te abençoando ricamente. Seja fortalecido e volte ao primeiro amor. Volte às primeiras obras, a fazer aquilo que Deus te chamou para fazer nesse